Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês uma atualização do nosso indicador de BOS Choque, mais uma. Cara, eu tô trabalhando afinco nele para ver se a gente consegue trazer um indicador mais preciso, mais perfeito, mais atualizado, enfim, da melhor forma possível. E como vocês podem ver, a gente já tem aqui na tela algumas atualizações, que são as plotagens de BOS Choque, certo? A regra de coloração, cara, que ficou muito top, mano. Ficou muito boa. E também aqui as marcações de lowest high, de highest high, de lowest low e highest low que a gente tem quando ele vai formando máximas maiores e mínimas menores. A gente consegue acompanhar isso pela informação que é passada na linha ali. E eu acho que fica um pouco mais visual pra gente. Fica um pouco melhor. Beleza? Então vamos montar essa tela aqui. Eu vou mostrar para vocês os parâmetros que foram adicionados, vou mostrar para vocês como adicionar coloração, enfim, cara, ficou muito bom, ficou muito top. Espero que vocês gostem. E lembrando que esse arquivo aqui, ele já está atualizado lá no nosso Drive, já está disponível. Se você já tem acesso ao Drive, é só entrar lá, fazer o download, colocar na sua plataforma e ser feliz, meu irmão. Se você ainda não tem acesso ao nosso Drive, tá na descrição aqui do vídeo o link para você poder adquirir o acesso ao Drive. Cara, são mais de 100 indicadores, mais de 30 robôs, sendo que mais de 20 deles estão em código aberto. Então é bastante conteúdo para você poder estudar, operar, fazer seus trades de forma automática, enfim, fazer seus estudos, suas análises, operar no manual, tem indicador de best choque aqui, muito top, e tem mais um monte de coisa que a gente vai começar a trazer para o canal aqui, alimentar e mostrar para vocês tudo aquilo que está disponível lá no nosso Drive, beleza? Então, bora pro vídeo. Eu vou criar um layout do zero aqui para montar essa tela toda aqui junto com vocês. Já deixei preparado, é óbvio, né? A primeira coisa que você tem que ter em mente é aquilo que eu falei nos outros vídeos, que a gente tem uma limitação de plotagem aqui no Profit, né? Então, infelizmente, a gente precisa usar dois indicadores, um para nível de suporte e outro para nível de resistência. Então, eu já tenho aqui os indicadores recentes. BOS Choque V5, eu vou adicionar ele duas vezes no gráfico. Ele vai vir aqui para a tela, e como vocês podem ver, não tem linha nenhuma. A gente vai fazer aquele mesmo esqueminha que a gente fez nos vídeos passados. Só que agora, vocês viram que ele já adicionou 6 indicadores aqui. Então, são 3 para cada uma das vezes que a gente adiciona. Porque quando você adiciona o plot text, que no caso seria essas informações aqui do BOS e do Choque, ele também adiciona um indicador a mais. Então, quando você cria indicadores que tem texto, que tem horizontal lines e que tem um plot, ele cria um indicador para cada um deles, tá bom? Aqui no caso a gente tem dois, como nós temos dois, né? Tem o plot, tem o horizontal line e tem um dos textos. Então, a gente vai achar primeiro qual que é qual. Se você colocar, se a gente vier aqui e colocar o mouse em cima dos indicadores, você vai ver que tem um olhozinho. Se você, a gente vai desmarcar todos eles. Opa, achamos quais são os do texto. Beleza? Eu só vou desmarcar todos eles. Beleza? Não é nenhum desses. Vamos ver aqui. Ó, então esse aqui é o do texto. E esse aqui também é do texto. Então é o primeiro e o terceiro. Eu vou deixar só um, obviamente. E vou apagar todos os outros, porque a gente só precisa de três. Tá? Esse daqui que vai ser o do texto, do BOS Choque. Beleza? E os outros dois que vão ser os indicadores das linhas de suporte e resistência. Marco uma como suporte, outra como resistência, e ele já vai marcar todas as linhas e todas as regiões aqui no gráfico. Show? Aí, pessoal, sinceramente eu não lembro se no último vídeo eu comentei com vocês que eu coloquei esse parâmetro inicial aqui, eu falei do parâmetro, mas eu não falei quais são os outros indicadores. Aqui a gente tem o 1 como fractais, tem o 2 como high-low e tem o 3 como topos e fundos também, eu adicionei o topos e fundos aqui. Só que, sinceramente, se você for usar o topo e fundo, eu recomendo que você carregue o gráfico todo dia, porque, cara, de vez em quando ele dá um bug em relação à plotagem das linhas de suporte e resistência quando ele usa o topo e fundo, cara. Porque, como é atrasado, então ele tem um problema na plotagem das linhas, tá? Então eu te recomendo você, toda vez que você for utilizar o topo e fundo, pelo menos de tempo em tempo, você tirar o indicador do gráfico e adicionar de novo para que ele faça o recálculo e plote a linha e a coloração é a mesma coisa, tá bom? Sei que é um pouco chato, mas é uma limitação do indicador, porque como ele plota atrasado, então pode ser que ele não tenha, quando você adiciona ele no gráfico, e aí com o passar do tempo que no mercado ao vivo que ele vai rodando, pode ser que ele dê um bug na plotagem das linhas, tá bom? Então, eu particularmente te recomendo rodar no Fractais, que afinal de contas é o modelo original, né, do BOS Choque. Ele geralmente usa a questão de fractais. Você também pode usar o Highest Lowest, que ele não vai ter problema na plotagem, vai plotar
de forma automática, também instantânea, conforme o gráfico vai andando. Porém, ele vai plotar muito mais informação aqui no gráfico. Então, fractais é mais preciso, é mais tranquilo. Te recomendo utilizar o de fractais, beleza? Vamos lá. Primeiro, as informações das linhas. Aqui, eu deixei especificado duas coisas. Nós temos as linhas, nós temos, nós temos as informações que são plotadas na linha e temos as informações que o plot text nos dá, que é de BOS e choke. Tem algumas observações aqui a fazer. Choke, para quem não sabe, é change of character, ou seja, mudança de caráter. É quando ele começa numa tendência de alta, ele vai, e quando ele vai mudar a tendência, vai para baixa, no caso, e quando ele vai mudar a tendência para uma tendência de baixa, então nós temos uma mudança de caráter. Nós temos um choque. Quer dizer que ele deixou de fazer maiores máximas e rompeu a mínima anterior, e aí ele começa então uma mudança de caráter. E a mesma coisa é o contrário para alta também. Deixa eu achar aqui. Por exemplo, aqui, ó, ele estava descendo, descendo, fazendo menores mínimas aqui, e quando ele sobe e rompe uma máxima, então nós temos uma mudança de caráter, certo? E o BOS é o Break of Structure, que significa quebra de estrutura, que é nada mais nada menos do que a continuidade de um movimento, seja de alta ou de baixa. E aí o que que acontece? Eu coloquei algumas coisas aqui para não ficar tão poluído o gráfico, porque infelizmente não tem como a gente colocar aqui no meio, igual a gente tem no TradingView. Então, o que que eu fiz? Eu deixei no indicador a plotagem, no gráfico, tá bom? Para ele poder fazer o plot text aqui no meio dos candles quando aparece. E eu limitei essa, esses sinais, essa sinalização para as últimas linhas, porque senão ia acontecer isso aqui, ó. Ele ia pegar uma linha muito anterior e toda vez que ele rompesse, como essa daqui, por exemplo, ele ia dar um BOS aqui. Só que aqui eu não tenho BOS. Muita gente pode falar, nossa, Rafa, mas ele está rompendo linhas. Então, no caso, seria um break of structure, seria um BOS, porque ele está dando continuidade no movimento. Só que aqui nesse caso não vai ser, porque ele está pegando uma maior mínima de um movimento anterior. Essa aqui foi toda a estrutura de alta, e a partir do momento que ele começa uma nova estrutura de baixa, é que ele começa então a sinalizar. Então ele só pegou aqui o BOS, ó, da menor mínima que foi marcado nessa estrutura de baixa. Aqui, por exemplo, ele não plotou, mas deveria ter plotado uma sinalização aqui. Aqui, por exemplo, ó, ele fez essa menor mínima, plotou aqui o BOS. Ele não plotou dessa linha aqui. Percebam porque essa linha ela foi marcada na sinalização de alta. Então, quando eu tenho sinalização na tendência atual do movimento, é que a gente tem o break of structure, e quando ele muda, é que a gente tem o change of character, beleza? Explicação, cara, muito, muito superficial e muito rápida aqui dos conceitos, né, de SMC bem básicos mesmo de BOS e Change of Character. Eu espero ter conseguido passar mais ou menos de forma bem básica aqui para vocês. Então, eu deixei a opção de você poder colocar se você quer ou não que essas informações de texto sejam plotadas aqui. E isso está aqui nos inputs. É só você vir aqui nos inputs do indicador e colocar aqui, ó, sinalizar a BOS. Obviamente que isso aqui vai ser lá para o texto. Aqui ele não vai surtir efeito nenhum. Mas o sinalizar, ó, higher low, lower low e higher high e lower high, se você colocar como não, ele vai sumir, perceba, a gente está no vermelhinho aqui, ó, ele vai sumir as informações de texto, beleza? Ele não vai plotar mais o texto aqui, e você pode também mudar o tamanho da fonte do suporte e da resistência. Foram os dois parâmetros a mais que eu adicionei aqui, que é o tamanho da fonte, né? Já que ele está colocando texto, às vezes você pode querer uma fonte um pouco menor, ou um pouco maior para você ter uma visibilidade melhor do que está acontecendo aqui no gráfico. Então você pode escolher se você quer ou não marcar as informações. E se você quiser não marcar essas informações aqui de BOS e choque, só você vir aqui, tirar a visualização do indicador de texto, ou então excluir o indicador de texto. E aí tanto faz, fica ao seu critério aqui fazer da forma que você achar melhor, beleza? E aí a gente vem para a cereja do bolo, cara, desse indicador, dessa nova versão, que é a regra de coloração, que toda vez que eu tenho uma mudança de caráter, no caso, a gente coloca uma coloração para poder mostrar essa mudança de caráter, esse change of character, e uma possível reversão do movimento de alta para o movimento de baixa, e do movimento de baixo para o movimento de alta, obviamente. Então, pessoal, tá aqui um indicador com a regra de coloração. Cara, muito top, velho, muito top mesmo. Percebam que, ó, teve aqui, ó, o choque, ele muda, teve aqui um choque, ele muda, tá vendo? Todas as vezes
que ele encontrar um choque, ele vai fazer a mudança da regra de coloração, porque, obviamente, muito possivelmente, houve uma mudança no caráter da estrutura vigente de alta ou de baixa do movimento. E, pessoal, uma observação muito importante de ser feita é que a regra de coloração ela é uma sinalização da mudança da estrutura do mercado, tá? É claro que aqui a gente está no gráfico de 1 minuto e, cara, as coisas mudam com bastante frequência aqui. Então, eu te recomendo, quando você for utilizar esse indicador, você pegar como referência um time frame maior, tá bom? Geralmente é assim que o pessoal faz. Pega um time frame um pouco maior, no caso aqui a gente pode pegar um de 15 minutos, ou sei lá, de quanto tempo você quiser, e aí aumenta. Aqui, por exemplo, a gente está no 15 minutos, eu só estou com 5 dias retroativos. Então, como no 15 minutos, obviamente, ele vai ter muito menos suporte e resistência, tô com 10, a gente pode pegar aqui 20 dias. Vamos ver se ele vai plotar maisinhos, ó, plotou maisinhos aqui para trás. E a gente coloca para ele poder mostrar um período muito maior e vem na coloração aqui também e coloca os dias retroativos. Aumenta os dias para ele nos mostrar um período maior e ter linhas. Tá vendo? Então a gente tem 20 dias aqui. Olha essa linha plotada aqui até hoje, cara. Ficou um baita de um suporte aqui no 130 e 500. Olha só, topo triplo aqui, depois desmoronou e, cara, não teve erro. Olha só essa queda aqui. Então, você pode, por exemplo, pegar isso daqui e usar comparando com um gráfico. Eu vou duplicar essa janela aqui só para a gente poder, só para eu ter uma referência, tá? E aí a gente pode deixar aqui ela no 15 minutos. E aí eu pego o gráfico de 1 minuto, ou de 2 minutos, ou de 5 minutos, ou de dois, sei lá, do tempo que você quiser. A gente coloca aqui para ele poder fazer as marcações e nós temos como uma referência. Por exemplo, aqui ó, no de 15 minutos, a gente vê que ele está numa estrutura de baixa, está numa estrutura vendedora, e aí eu posso muito bem nessa estrutura de baixa, aqui do gráfico de 15 minutos, procurar as entradas no gráfico de 1 minuto. Aqui no gráfico de 15 minutos a gente teve o choque e o início dessa mudança de caráter aqui nesse candle, nessa barra. Então a gente pode marcar isso aqui, então a gente pode sinalizar essa barra aqui de alguma forma no 15 minutos. E aí nós temos o início então dessa região de baixa aqui, ó. A partir do momento que o gráfico perde essa região aqui, meu amigo, é pau na muleira. E aí você pode fazer as suas análises aqui, obviamente, acreditando que como ele está numa tendência de baixa aqui no gráfico de 15 minutos, as entradas, toda vez que ele buscar esses suportes aqui, ó, de lowest low, você pode fazer entradas, pode procurar fazer entrada aqui, ó, de pullback aqui nessas regiões. Ó, buscou aqui mínima, buscou aqui a região, buscou aqui de novo, tá vendo? E também pode operar naturalmente nos rompimentos dessas regiões, né? Aqui na perca dessas regiões, ó, e no pullback das regiões aqui de alta, tá, pessoal? E, cara, são muitas coisas que você pode fazer. E também, cara, é claro que você pode operar no gráfico Renko, tá? Então, eu vou pôr no 11R aqui, que já estava carregado, que eu já tinha feito uns testes aqui. Então, eu percebo, ó, rompeu, deixou de fazer topo, rompeu a mínima, mudança de caráter, tá aqui. Você pode fazer as suas análises aqui, ó. Aqui nessa região, o gráfico de Renko mostrou, obviamente, antecipado, né? Porque está no período muito mais curto, está no 11R. Então, ele mostrou essa reversão aqui. Nós tivemos a confirmação no gráfico de 15 minutos. Aí, fica ao seu critério fazer as suas análises aqui depois dessa região, tá? Ele funciona, então, pessoal, no gráfico de Renko, funciona no gráfico temporal, no gráfico de ticks. Qualquer gráfico que você colocar, qualquer ativo que você adicionar, vou colocar aqui no dólar, por exemplo, ó, no 4R, vou pôr a doleta aqui nos 5 minutos. E aí você pode fazer as suas análises e as suas operações aqui também diretamente no Profit, cara. Você não precisa mais ficar no TradingView ou em qualquer outra plataforma. É claro que às vezes fica um pouco mais bonito, né, nas outras. Você tem muito mais coisas nas outras plataformas também, porque elas possibilitam isso. Mas para você poder fazer as suas análises e operar aqui no Profit, você tá de bandeja com o único, cara, o único indicador de BOS Choque do Profit. Não tem nenhum outro que vai plotar dessa forma, que vai te dar esses sinais aqui. Com essa precisão, regra de coloração, BOS, choque, informações de maior máxima e menor máxima, maior mínima e menor mínima,
Não tem nenhum indicador para a plataforma a não ser o nosso. O nosso é o primeiro, é pioneiro aqui em trazer essas informações para o gráfico, e eu espero do fundo do meu coração que isso aqui ajude você nas suas operações. Espero que você tenha bons resultados, que isso aqui agregue pra caramba para você, porque sinceramente, cara, para mim, para mim agregou bastante. Eu tenho feito muitas análises, muitos estudos aqui com esse indicador. Sinceramente, eu praticamente tirei todos os outros indicadores, só tem o estocástico lento que eu gosto de usar bastante como referência de pontos ali de sobrevenda e sobrecompra. Então, mais para frente eu vou trazer conteúdos para vocês sobre isso, como você pode utilizar ele como referência, né? Geralmente quando o estocástico está sobrecomprado ou sobrevendido, você tem ele pegando nessas regiões aqui, cara, eu não vou dizer que é 100% porque não é 100% obviamente, mas, mano, é batata, velho. Você pode colocar o IFR, você pode colocar qualquer indicador de sobrecompra, sobrevenda. Você pode pegar o fluxo de preço, que é um dos nossos melhores indicadores também para essas regiões, e você vai ver que quando o preço tá aqui nessas regiões e os indicadores estão nas regiões de sobrecompra e sobrevenda, cara, é muito assertivo, meu irmão, é muito assertivo, tá? Então, fica aqui o nosso indicador. A atualização já está disponível no nosso Drive. Só você ir lá, fazer o download, importar para sua plataforma e ser feliz, meu brother. Beleza, pessoal? É isso aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal. Segue a gente lá no nosso Instagram. Tá vindo bastante novidade. Eu estou editando as redes sociais, postando bastante conteúdo lá. E eu espero que isso agregue para você e que te ajude de alguma forma, beleza? Tamo junto. Forte abraço. Bora para cima.